39. O vizinho. Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de 4 anos. Como passou de hoje de manhã? Disse ele a Marcela. Assim, assim. Vem cá, maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. Anda, disse ele, pergunta de Marcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la, então, maricota? Toma a bênção. Olha a vara de marmelo. Assim. Não imagina o que ela é lá em casa, fala-na senhora a todos os instantes, e aqui parece uma pamonha. Ainda. Ontem. Digo, maricota. Não, diga, não, papai. Então foi alguma coisa feia? Perguntou Marcela batendo na cara da menina. Eu lhe digo, a mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um Padre Nosso e uma Ave Maria, oferecidos a Nossa Senhora. Mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde. Imagine o que queria oferecê-los a Santa Marcela. Coitadinha! Disse Marcela beijando-a. É um namoro, uma paixão, como a senhora não imagina. A mãe diz que é feitiço. Contou mais algumas coisas o sujeito, todas muito agradáveis, até que saiu levando a menina, não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso. Perguntei a Marcela quem era ele. É um relojoeiro da vizinhança, um bom homem, a mulher também, e a filha é galante, não? Parecem gostar muito de mim e é boa gente. Ao proferir estas palavras havia um tremor de alegria na voz de Marcela, e no rosto como que se lhe espraiou uma onda de ventura. 40. Na sede. Nisto entrou o moleque trazendo o relógio com o vidro novo. Era tempo, já me custava estar ali, dei uma moedinha de prata ao moleque, disse a Marcela que voltaria noutra ocasião, e saí a passo largo para dizer tudo. Devo confessar que o coração me batia um pouco, mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecera alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu-me, por antecipação, o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados. Rimo-nos muito, e o sol também, que estava brilhante, como nos mais belos dias do mundo, do mesmo modo que Virgília devia rir, quando eu lhe contasse as nossas fantasias do almoço. Vai senão quando, cai-me o vidro do relógio, entro na primeira loja que me fica à mão, e eis-me surge o passado, ei-lo que me lacera e beija, ei-lo que me interroga, com um rosto cortado de saudades e bexigas. Lá o deixei, meti-me às pressas na sege, que me esperava no largo de São Francisco de Paula, e ordenei ao boleeiro que rodasse pelas ruas fora. O boleeiro atiçou as bestas, a sege entrou a sacolejar-me, as molas gemiam, as rodas sulcavam rapidamente a lama que deixará a chuva recente, e tudo isso me parecia estar parado. Não há, às vezes, um certo vento morno. Não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos não leva o chapéu da cabeça, nem rodomoinha nas saias das mulheres, e todavia é ou parece ser pior do que se fizesse uma e outra coisa, porque abate, afrouxa, e como que dissolve os espíritos. Pois eu tinha esse vento comigo, e, certo de que ele me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente, almejava por sair à planície do futuro. O pior é que a sege não andava. João, bradei eu ao boleeiro. Esta sege anda ou não anda? Ué! Nhonho! Já estamos parados na porta de senhor conselheiro. 41. A alucinação. Era verdade. Entrei apressado, achei Virgília ansiosa,
mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos, disse-me a moça com sequidão: esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo, falei do cavalo que empacara, e de um amigo, que me detivera. De repente morre-me a voz nos lábios, fico tolhido de assombro. Virgília, e seria a Virgília. Aquela moça. Fitei-a muito, e a sensação foi tão penosa, que recuei um passo e desviei a vista. Tornei a olhá-la. As bexigas tinham-lhe comido o rosto, a pele, ainda na véspera tão fina, rosada e pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo, que devastara o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos, tinha o lábio triste, a atitude cansada. Olhei-a bem, peguei-lhe na mão, e chamei-a brandamente a mim. Não me enganava, eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgília afastou-se, e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para a Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus! Era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença, nenhum havia. Era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita, nunca. Sentei-me, enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente, ela porém não me respondia nada, nem olhava para mim. Menos o estalido, era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, soerguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas, ao ponto de as unir. Todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média, entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém, era um arrebique do gesto. Lá dentro, ela padecia, e não pouco, ou fosse mágoa pura, ou só despeito, e porque a dor que se dissimula dói mais. É muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica. 42. Que escapou a Aristóteles. Outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimento a uma bola, por exemplo, rola. Esta, encontra outra bola, transmite-lhe o impulso. E eis a segunda boa a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela, é uma simples suposição, a segunda, Brás Cubas, a terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola, e eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais, e se estabelece uma coisa que poderemos chamar insolidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? 43. Marquesa, por quê? Eu serei marquês. Positivamente, era um diabrete Virgília, um diabrete angélico, se querem, mas era-o, e então? Então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me, um dia, que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves
era apoiada por grandes influências. Cedi, tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Pela minha vontade, já, pelas dos outros, daqui a 1 ano. Virgília replicou. Promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão, e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito, e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mais 10 que fossem não queria dizer coisa nenhuma. Ó! Lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia, é justamente o contrário. 44, 1 cubas. Meu pai ficou atônito com o desenlace, e quer-me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim esboroados, sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. 1 cubas. Um galho da árvore ilustre 2 cubas. E dizia isto com tal convicção, que eu, já então informado da nossa tanoaria, esqueci um instante a volúvel dama, para só contemplar aquele fenômeno, não raro, mas curioso e uma imaginação graduada em consciência. 1 cubas. Repetia-me ele na seguinte manhã, ao almoço. Não foi alegre o almoço, eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor. Era impossível, não. Se ama 2 vezes a mesma mulher, e eu, que tinha de amar aquela, tempos depois, não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo, além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita fatuidade. E isto basta explicar a Virgília, era despeito, um despeitozinho agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez, com charutos, murros, leituras truncadas, até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando. Bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre. Mas que o desastre lhe complicou as últimas dores, é positivo. Morreu daí a 4 meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, à semelhança de remorso, um desencanto mortal, que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda meia hora de alegria, foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de um us, que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como aliás me cabia. 1 cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os 2 filhos, Sabina e eu, e mais o tio Ildefonso e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos. Nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma, tinha de morrer, morreu. 1 cubas. 45 notas. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, essa, tocheiros. Convites, convidados que entravam, lentamente, a passo surdo. E apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechar do caixão, a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam da essa. E o levantam, e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, e o colocam em cima e traspassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um.
Isto que parece um simples inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. 46. A herança. Veja-nos agora o leitor, 8 dias depois da morte de meu pai, minha irmã sentada num sofá, pouco adiante, Cotrim, de pé, encostado a um consolo. Com os braços cruzados e a morder o bigode, eu a passear de um lado para outro, com os olhos no chão. Luto pesado. Profundo silêncio. Mas afinal, disse Cotrim, esta casa pouco mais pode valer. De 30 contos, demos que valha 35. Vale 50, ponderei, Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tornou Cotrim, mas não se segue que os valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas, aqui há anos, baixaram muito. Olhe, se esta vale os 50 contos, quantos não vale a que você deseja? Para si, a do campo. Não fale nisso. Uma casa velha. Velha! Exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposto? Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do sofá, podemos arranjar tudo em boa amizade, e com lisura. Por exemplo, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleeiro de papai e o Paulo. O boleeiro não, acudi eu, fico com a sege e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre? Há 2 anos. Livre? Como seu pai arranjava estas coisas cá por casa? Sem dar parte a ninguém. E está direito. Quanto à prata, e creio que não libertou a prata. Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de D. José I, a porção mais grave da herança, já pelo lavor, já pela vetustez, já pela origem da propriedade, dizia meu pai que o Conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, a dera de presente a meu bisavô Luís Cubas. Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma, se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela, e acho-lhe razão. Sabina é casada, e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não. Mas posso casar. Para quê? Interrompeu Sabina. Era tão sublime esta pergunta, que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri, peguei na mão de Sabina. Bati-lhe levemente na palma, tudo isso com tão boa sombra, que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência, e agradeceu-mo. Que ela? Redargui, não cedi coisa nenhuma, nem cedo. Nem cede? Abanei a cabeça. Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido, vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo, é só o que falta. Não falta mais nada. Quer a sege, quer o boleeiro, quer a prata, quer tudo. Olhe, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isto, e não perde nada, nem uma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro, e depois desta pergunta, declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão. Quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara, e depois de um instante, voltou, e propôs ceder o Paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu ia dizer que não me convinha, mas Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca. Não faço esmolas. Disse ele. Jantamos tristes.
Meu tio cônego apareceu à sobremesa, e ainda presenciou uma pequena altercação. Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas Cotrim. Creio. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes que, ainda assim, custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos. Jogos pueris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta, dividimos muita vez esse pão da alegria e da miséria, irmãmente, como bons irmãos que éramos. Mas estávamos brigados. Tal qual a beleza de Marcela, que se esvaiu com as bexigas. 47. O recluso. Marcela, Sabina, Virgília, e aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Pena de maus costumes, ata uma gravata ao estilo, veste-lhe um colete menos sórdido, e depois sim, depois. Vem comigo, entra nessa casa, estira-te nessa rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar a algum aroma de toucador, não cuides que o mandei derramar para meu regalo. É um vestígio da N ou da Z ou da U, que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas, se além do aroma, quiseres outra coisa, fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias, a mesma comoção esvaiu-se, e só me ficaram as letras iniciais. Vivi meio recluso, indo de longe em longe a algum baile, ou teatro, ou palestra, mas a maior parte do tempo passei a comigo mesmo. Vivia, deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas, e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo porque não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves, eu, que valia mais, muito mais do que ele. E dizia isto a olhar para a ponta do nariz. 48. Um primo de Virgília. Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite Luiz Dutra. Luiz Dutra era um primo de Virgília, que também privava com as musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus, mas ele tinha necessidade da sanção de alguns, que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço, então criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra! Apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa, e entrava a girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto, que lhe aprovasse a recente produção, e eu falava-lhe de 1000 coisas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmaras, de berlindas e cavalos. De tudo, menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me. A princípio com animação, depois mais frouxo, torcia a rédea da conversa para o seu assunto dele, abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo, e eu dizia-lhe que sim ou que não, mas torcia a rédea para o outro lado, e lá ia ele atrás de mim, até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo. Tudo isto a olhar para a ponta do nariz. 49. A ponta do nariz. Nariz,
consciência sem remorsos, tu me valeste muito. Na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Dr. Pangloss é que o nariz foi criado para o uso dos óculos, e tal explicação. Confesso que até certo tempo me pareceu definitiva, mas veio um dia em que, estando a ruminar outros pontos obscuros de filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação. Com efeito, bastou-me atentar no costume do faquir. Sabe o leitor que o faquir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz, com o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas. Embeleza-se no invisível, aprende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o fenômeno mais excelso do espírito, e a faculdade de obter não pertence ao faquir somente, é universal. Cada homem tem necessidade e poder de contemplar o seu próprio nariz, para o fim de ver a luz celeste, e tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo a um nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não chegaria a durar 2 séculos, extinguia-se com as primeiras tribos. Ouço daqui uma objeção do leitor: como pode ser assim? Diz ele, se nunca jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz? Leitor obtuso, isso prova que nunca entraste no cérebro de um chapeleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus. É a loja de um rival, que a abriu há 2 anos, tinha então 2 portas, hoje tem 4, promete ter 6 a 8. Nas vidraças ostentam-se os chapéus do rival, pelas portas entram os fregueses do rival, o chapeleiro compara aquela loja com a sua, que é mais antiga e tem só 2 portas, e aqueles chapéus com os seus, menos buscados, ainda que de igual preço. Mortifica-se naturalmente, mas vai andando, concentrado, com os olhos para baixo ou para frente, a indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, quando ele chapeleiro é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante é que os olhos se fixam na ponta do nariz. A conclusão, portanto, é que há 2 forças capitais: o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. 50. Virgília casada. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília. Casada com o Lobo Neves, continuou Luiz Dutra. Ah! E só hoje é que eu soube uma coisa, seu Maganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideias de meu pai. Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você, e ela então contou-me tudo. No dia seguinte, estando na rua do Ouvidor, à porta da tipografia do Plancher, vi assomar, à distância, uma mulher esplêndida. Era ela, só a reconheci a poucos passos, tão outra estava. A tal ponto a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro. Cortejamo-nos, ela seguiu, entrou com o marido na carruagem, que os esperava um pouco acima. Fiquei atônito. 8 dias depois, encontrei-a num baile, creio que chegamos a trocar 2 ou 3 palavras. Mas noutro baile, dado daí a um mês, em casa de uma senhora, que ornara os salões do primeiro reinado, e não desornava então os do segundo, a aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa. Valsamos, não nego que, ao conchegar ao meu corpo aquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de homem roubado. Está muito calor, disse ela, logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se.
Vamos a outra sala. Na outra sala estava Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos, acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários por não entender deles, mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia, e separamo-nos contentes um do outro. Cerca de 3 semanas depois recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui, Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra: o senhor hoje há de valsar comigo. Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito, não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez, e mais outra vez. Um livro. Perdeu Francesca, cá foi a valsa que nos perdeu. Creio que essa noite apertei-lhe a mão com muita força, e ela deixou-a ficar como esquecida, e eu a abraçá-la, e todos com os olhos em nós. E nos outros que também se abraçavam e giravam. Um delírio. 51, é minha. É minha. Disse eu comigo, logo que a passei a outro cavalheiro, e confesso que durante o resto da noite, foi-se-me a ideia entranhando no espírito. Não há força de martelo, mas de verruma, que é mais insinuativa. É minha. Dizia eu ao chegar à porta de casa. Mas aí, como se o destino ou o acaso, ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum pasto aos meus arroubos possessórios, luziu-me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei-me, era uma moeda de ouro, uma meia dobra. É minha. Repeti eu a rir-me, e meti-a no bolso. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte. Recordando o caso, senti uns repelões da consciência, e uma voz que me perguntava por que diabo seria a minha uma moeda que eu não herdara nem ganhará, mas somente achará na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, daquele que a perderá, rico ou pobre, e talvez fosse pobre, algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos, mas se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpria restituir a moeda. E o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei uma carta ao chefe de polícia, remetendo-lhe o achado, e rogando-lhe que, pelos meios a seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo, posso até dizer que jubiloso. Minha consciência valsara tanto na véspera, que chegou a ficar sufocada, sem respiração, mas a restituição da meia dobra. Foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral, entrou uma onda de ar puro, e a pobre dama respirou à larga. Ventilai as consciências. Não vos digo mais nada. Todavia, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito, porque exprimia um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que me dizia minha dama interior, com um modo austero e meigo a um tempo, é o que ela me dizia, reclinada ao peitoril da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu-mo diante dos olhos.